Oi gente, tudo bom? Então, não sei se esse vai ser o primeiro vídeo do canal, qual que eu vou botar antes, mas tem um assunto que tá me deixando bem intrigada, assim, que eu tenho visto alguns vídeos aqui no YouTube e que eu acho que a gente precisa falar. Ainda mais a gente que é gordo, né? Então, nada mais pra falar sobre a causa do que quem é da causa. E quem não concorda tanto com o que vem sendo falado sobre a causa. Então, assim, primeiro de tudo, vou pedir pra vocês darem um like e seguir o canal, porque senão só a Nath, o Angel e a Carol vão curtir, e aí eu vou ficar super triste. E eu vou falar hoje, no vídeo, sobre a diferença entre duas coisas, sobre empoderamento e sobre zona de conforto. E isso tudo dentro da gordofobia, sobre ser gordo. Então, primeiro eu vou contar um pouco da minha história sobre meu corpo, sobre como é ser gorda pra mim, hoje em dia. Muitos dos meus amigos, até amigos gordos, ficam impressionados como que eu lido bem com o meu corpo. É muito engraçado isso, grandes amigos meus que me conhecem. E é claro que essas pessoas me veem super resolvidas, porque eu sou uma pessoa alegre, graças a Deus, mas elas não estão dentro de mim pra saber o que eu sinto e como eu ajo. É sempre muito difícil, sempre foi muito difícil, eu sofri bullying demais na minha adolescência. Na minha infância, eu morei em cidade pequena, que as pessoas são extremamente ruins e cruéis, assim. Eu tive problemas na minha família também, em relação ao meu sobrepeso, a aceitação, a padronização. E foram questões que contribuíram para o meu excesso de peso, para a minha baixa autoestima. Mas tem um movimento maravilhoso hoje em dia de empoderar várias pessoas marginalizadas, sejam elas homossexuais, negras, gordas, sei lá, de várias etnias, religiões, e essas pessoas estão tomando voz. Isso é lindo, é incrível, e eu não entendo como as pessoas conseguem falar que o mundo não está melhorando a partir de provas como essas. Eu acho que a gente tem que se empoderar, a gente tem que se amar. É muito difícil a gente reconhecer amor num corpo que sempre foi criticado, numa imagem que a gente não tem reconhecimento, que a gente não tem privilégio nenhum, que a gente tem dificuldade de encontrar roupa, de se achar bonita, a gente sempre ouve crítica. Então, assim, é um movimento de construção incrível, incrível, e eu acho isso muito importante. Eu acho que as crianças que crescem gordas hoje em dia, elas conseguem ter uma autoestima muito melhor do que eu tive, por exemplo. E eu acho isso ótimo. Mas eu também acho isso perigoso. Pá, polêmica. A polêmica que eu venho trazer é a seguinte: da mesma forma que a gente precisa se empoderar, qualquer pessoa, a gente tem que se amar da forma como a gente é, a gente tem que ver o lado bom de todas as coisas e ver que a gente tem um corpo, que a gente tem movimentos, que a vida é muito boa. A gente também pode confundir, e eu acho que tem muita gente confundindo, felicidade com autoestima, com zona de conforto, empoderamento. Então, assim, é muito fácil eu ser gorda, eu estar obesa, eu estar muito acima do peso e dizer que eu era infeliz magra, que eu sou mais feliz assim, que é feliz quem come pra caralho desenfreadamente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se fosse assim, obesidade não era doença. Então, assim, a sociedade não pode romantizar uma doença. Você não pode achar que é normal você ter um sobrepeso, você ter falta de ar, você ter as suas taxas alteradas, você ser sedentário, sabe? E eu falo isso, pode parecer hipócrita, porque eu sou gorda, mas eu tenho uma luta imensa em relação a isso. Eu tenho 25 anos e são 25 anos tentando emagrecer de formas erradas, com propósitos errados, me boicotando, e eu acho que, assim, eu sempre vou tentar emagrecer, eu vou morrer tentando emagrecer, sem remédio, sem grandes milagres. Eu posso não aplicar isso na prática, ter dificuldade com isso, eu faço terapia, eu faço coach, eu faço a porra toda, eu leio muito sobre isso, eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso. Então, pra mim, é um empoderamento poder falar sobre isso e publicar isso na internet, mas eu acho que existe uma questão de saúde. A minha família, ela é vegetariana, e eu sou a única pessoa que como carne na minha família. A minha mãe, ela come às vezes, a gente chama ela de às vezes tariana. E, enfim, eu fui criada com muito legume e muita verdura. Só que eu sempre comi escondido, eu sempre empurrei todas as minhas emoções pra comida, pra compulsividade. Ou ir pro sedentarismo. Eu sempre odiei atividade física,
E isso sempre foi aumentando e eu cheguei no estado que eu estou. E eu me amo muito hoje em dia no estado que eu estou. É uma dificuldade me amar. É uma dificuldade encontrar roupa. É uma dificuldade eu namorar. Apesar de eu estar namorando um neném lindinho, Thiago. Apesar das adversidades, eu tenho que ter a consciência de que eu preciso emagrecer por uma questão de saúde e pode ser também por uma questão estética. Então, assim, que merda que a nossa sociedade é opressora, é gordofóbica, mas que bom que isso ainda é um padrão de saúde. Porque a partir do momento que a gente começar a achar normal ser gordo, saudável ser gordo, vai todo mundo ficar gordo, vai ser os Estados Unidos. E vai ser todo mundo morrer cedo, vai todo mundo ter vários problemas mentais, emocionais, sabe? Eu sou totalmente contra preconceito e discriminação. Eu sou gorda, eu passei por massacres sobre o meu peso, sabe? É uma das coisas que eu me impeço de emagrecer, são os meus traumas de infância e adolescência sobre o meu peso. E eu aprendi a me amar a partir disso. Só que aprender a me amar não significa que eu não vou continuar lutando pra emagrecer. Eu acho que o nosso orgulho de quem é gordo, o nosso orgulho ferido, é a gente não assumir que a gente precisa emagrecer. Apesar da gente estar aprendendo a se amar, gordo ou magro. Então, assim, a autoestima, ela tem que acontecer independentemente de como tá seu corpo. Se eu tô magra ou se eu tô gorda. Eu tenho que aprender a me amar. E aí, se você não conseguiu se amar, amiga, me dá a mão. Porque, assim, a gente foi criado pra não se amar, ainda mais se você for mulher. Se amar é uma construção. Eu acho que até aquela pessoa que tem uma puta autoestima do caralho, ela não se ama quando ela vai dormir, sabe? Então, assim, a autoestima é um processo de construção. Agora, não dá pra achar que, eu sou gorda e sou saudável. Cara, eu sou uma pessoa gorda que todo mundo acha que eu sou muito saudável. E eu realmente sou saudável pro corpo que eu tenho. Tipo assim, as pessoas me olham gorda e pensam que eu só como merda. Não, eu como muito bem. Só que eu como errado. É isso, eu erro em algum lugar. Eu fico horas sem comer. Eu não pratico atividade física nenhuma, que é um grande erro. E isso tudo me atrapalha. Minhas emoções me atrapalham, minha ansiedade me atrapalha. Mas eu consigo ter hábitos de alimentação saudável. Então, assim, mesmo sabendo que pro corpo que eu tenho bons hábitos, eu sei onde eu erro. E não é um problema eu falar que eu erro, sabe? O primeiro passo pra gente mudar qualquer coisa ruim na nossa vida é primeiro reconhecer que tem alguma coisa errada na nossa vida. E a gente tem que reconhecer isso sozinho, sabe? Sem pai e mãe botar dedo na nossa cara, sem alguém te humilhar, cada um tem seu tempo, sabe? Só que eu acho muito perigoso a gente influenciar as pessoas a se amarem e influenciar elas a engordarem, a comerem o que ela quiser, o que elas quiserem, desenfreadamente, sem uma consciência política do que tá comendo, de quanto tá comendo, do que tá comendo, sabe? Eu fiz um curso de inteligência emocional nesse último final de semana com a minha sogra, foi incrível, foi um grande presente, assim. E ela me deu um livro de Natal, chama O Pequeno Livro da Dieta, de uma química, ela é médica, ela é química, nutricionista, é a porra toda, chama Kimberly Hills. E assim, esse livro ativou várias coisas que estavam na minha cabeça, assim, meio confusas com os meus boicotes com o meu corpo durante a vida toda. Eu tive um problema no meu ovário quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E eu ouvi do médico, e foi a minha maior zona de conforto de todos os tempos, de que eu tinha um metabolismo atrasado e que ele nunca mais seria o mesmo, porque, é claro, eu menstruei. Eu quase fiquei diabética, porque o meu pâncreas comprimiu o meu ovário. A minha mãe achou que eu nunca mais ia poder engravidar. Foi um drama. Mas então eu gravei essa coisa de que eu tinha um metabolismo lento e que essa era a minha grande zona de conforto. Eu sou gorda porque meu metabolismo é lento. Não adianta eu malhar, não adianta eu comer muito, comer pouco. Eu tenho que comer pouco e meu metabolismo é lento. E eu cultivei essa crença na minha vida durante, sei lá, 15 a 10 anos. Toda hora meu metabolismo é lento. Por que você é gorda? Você come também? Meu metabolismo é lento, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é fora do normal, os médicos já falaram. E a partir do momento, eu vi isso no livro e vi isso na inteligência emocional também. O quanto você pensa naquilo, o quanto você projeta aquilo e acredita naquilo, aquilo se torna verdade. Então, meu metabolismo é lento não é porque eu tive um problema no meu ovário e sumiu há anos. Meu metabolismo é lento porque eu condiciono ele a ser lento. Eu penso nisso toda hora. Eu penso nisso quando eu como qualquer brigadeiro fora do normal. E o meu metabolismo torna-se lento. E o meu metabolismo das minhas amigas magras, que são os demônios e comem o dia inteiro, são rápidos porque elas falam que é rápido, sabe? Então, assim, tudo a forma como a gente condiciona as coisas.
E o que eu aprendi muito nesse curso de inteligência emocional é que o nosso corpo, ele é todo cheio de emoções. Minhas tatuagens, meu olho caído, minha boca ao contrário, meu nariz pra baixo, tudo, minha sobrancelha que é falhada de um lado, tudo isso reflete alguma emoção. Então, se eu sou gorda, é um problema emocional, não é um problema só de saúde. Se eu sou magra, é uma consequência também da minha saúde, ou um problema, sabe? E a gente tem que ter uma coisa que eu também aprendi nesse curso, que chama autorresponsabilidade. Se a gente não se achar responsável pelo nosso corpo, pela nossa forma física de carne, no sentido de gordura, não tô falando de cor de pele, de cabelo, que isso, tem coisas que a gente não consegue mudar. Mas ser gordo é uma escolha. E assim, é muito duro uma pessoa gorda falar isso, porque a gente sempre se boicota e fica na zona de conforto dizendo que não. Mas é uma responsabilidade nossa. Pra mim, sempre vai ser uma luta emagrecer, tipo, é uma meta, mesmo que eu não consiga atingir, pode parecer hipócrita. Eu sempre vou tentar me amar gorda, tipo, é um processo imenso. Eu sempre vou incentivar todas as pessoas gordas a se amarem, mas isso não anula o fato da gente estar doente, da gente precisar de ajuda e da gente precisar se tratar, que é uma questão de saúde. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nas coisas muito no que a gente influencia os outros. Tem muita gente influenciando as pessoas a serem gordas na internet. Eu fiquei muito assustada com esses vídeos. Muito mesmo, é por isso que eu tô fazendo um vídeo. Eu acho que eu vou ser excomungada no YouTube, tudo bem. Mas eu não posso falar de uma coisa que eu sinto diferente. Que eu vejo diferente, que eu pago terapia pra ver diferente, entendeu? Acho que eu posso falar mais sobre isso em outros vídeos. Deixem os comentários de vocês, as perguntas de vocês, ou se vocês se identificarem, ou se vocês discordarem. Eu gosto muito quando discordam comigo, de mim. Claro que com argumentos, né? Não adianta só chegar me tretando comigo, que eu sou ótima em tratar também. O que vocês quiserem falar sobre isso, eu sou todo ouvidos e adoro falar sobre esse assunto, porque é uma das coisas que mais me incomodam e que mais me fizeram sofrer na minha vida. Então eu acho que a gente precisa falar sobre as coisas, sabe? É falando que se resolve tudo. O problema do mundo, pra mim, Maitê Ramos, maravilhosa, imperadora, imperatriz leopoldinense, é que as pessoas não sabem se comunicar. Então, se a gente sabe se comunicar, metade dos problemas do mundo diminui. Nossa, tô maravilhosa. Meu Deus, tô maravilhosa, gente, desculpa. Então é isso, gente. Sextou, hoje é sexta-feira, eu tô aqui falando que, né, que eu sou imperatriz. Deixa o like e compartilha o canal e me segue no negócio só pra a Nath, o Angel e a Carol não ficarem tristes, tá bom? Beijo!